Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo as principais mentes do mercado, sendo gestores, participantes do mercado em geral, ou mesmo empreendedores que vêm compartilhar a experiência com vocês, trazer novos insights, trazer contribuições que podem ajudar na sua carteira de investimentos. E hoje nós vamos falar com o Christian Lara, que é sócio e CEO da Strategy Capital, falando sobre um pouco de renda fixa, um pouco sobre ativos estressados, enfim, vamos dar uma nova olhada, repensar o mercado de renda fixa sob a ótica desse novo mundo em que empresas sofreram com a retomada dos juros e a gente talvez tenha novas questões operacionais e financeiras para levar em conta. Christian, prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer, Felipe. Todo meu. Vamos lá. Queria começar do começo. Queria aproveitar a sua expertise aqui para apresentar um pouco para quem está chegando agora o que são os ativos estressados e como a renda fixa pode ter um espectro muito diferente entre si. Muito bom. Acho que é importante, primeiro, considerar o que é o mercado de distress, né? O mercado de investimentos alternativos, que é onde a Strategy está inserida. Então, a gente lá na Strategy, a gente se considera como uma casa de crédito. Tá? Uma casa de crédito, crédito estruturado, crédito high yield e investimentos especiais, tá? Que é o famoso jargão que o mercado usa de special sits. Tá? Dentro do conceito de special sits, a gente resolveu iniciar captando um fundo direcionado ao mercado de distressed. Muito por conta do que você colocou, que é basicamente, o mercado é feito de ciclos, né? Então, não só você ter juros altos desfavorece os balanços das empresas, e que elas acabam entrando em processo de reestruturação, mas mais do que isso, é você ter períodos de expansão de crédito. Tá? Então, o que a gente acaba aproveitando são esses momentos onde você tem uma expansão de crédito, de maneira geral, os bancos, alguns fundos de investimento acabam fazendo besteira, ou seja, acabam emprestando dinheiro demais, negligenciando eventualmente covenants, garantias, ou seja, você tem um dinheiro farto para investir e você acaba colocando esse dinheiro para trabalhar porque você precisa colocar esse dinheiro para trabalhar. E aí quando você vê um período, às vezes, de um pouco mais de recessão, você acaba que essas empresas não têm condição de pagar esses empréstimos e acabam entrando em recuperação judicial ou, eventualmente, simplesmente não pagam os seus empréstimos e entram num processo de reestruturação com os próprios bancos, com seus credores. E a gente acaba tentando arbitrar esse mercado. Tá? Então, a gente está em contato meio constante com as instituições financeiras que têm interesse de vender esses créditos que, no famoso jargão, deram ruim e que, por algum motivo que o vale, a gente vê valor naquilo. Tá? Então, a gente compra esses créditos. A gente tem uma equipe interna especializada em olhar a recuperação de crédito, desenha a tese de recuperação de crédito e pega dinheiro de investidores, geralmente por um longuíssimo prazo. A gente está falando aqui, geralmente, de fundos de 6 anos. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar bastante esse crédito, seja na via judicial ou seja na via de montar uma estrutura de reestruturar a empresa. E, geralmente, você não consegue reestruturar uma empresa num curtíssimo espaço de tempo. Tá? Seja por conta de temas de judiciário, seja pelo tema de todos os stakeholders que estão envolvidos ali, que são às vezes funcionários, os bancos, os credores, fornecedores. Você precisa trazer uma solução para isso que geralmente demanda tempo. E quando você fala sobre tratar essa dívida, muitas vezes a empresa que tinha esse desembolso de caixa, ele passa a ser restrito, você começa a ter um limitador operacional. Sim. Digamos que ainda que você corte pela metade os fluxos de caixa que estão travando aquela companhia, ela ainda não tem geração operacional para cobrir aquele novo patamar de fluxos. Vocês chegam a acompanhar o desenvolvimento da companhia? Como é que essa atuação
para garantir que, mesmo diante das novas condições de pagamento, a empresa tenha capacidade, seja crível o fluxo que está sendo ali negociado? Eu costumo usar um jargão, uma metáfora, que às vezes você tem que fazer o Pará caber no estado do Rio de Janeiro. Tá? E não é só através de haircut de dívida, cortar a dívida com desconto, que você consegue reestruturar uma empresa. Tá? Obviamente que o espectro de distress, o espectro de reestruturação, ele é muito amplo. Você pode ter uma empresa que entrou num problema simplesmente porque uma fábrica teve um problema operacional e ela teve um problema de fluxo de caixa e não conseguiu honrar os seus pagamentos. Como você pode ter, geralmente, o que acontece no Brasil, são empresas familiares que aquilo vem sendo degradado durante muito tempo. Seja porque o próprio empresário tira dinheiro do negócio, o empreendedor ele tem uma continha mágica da pessoa física se confundir com a pessoa jurídica e acaba retirando dinheiro dentro da empresa, seja porque o negócio teve um problema específico. Então, não basta você fazer uma conta de chegada, tá? Você precisa, de fato, se o empresário quer, de fato, reestruturar o business dele, ele precisa mudar o operacional, né? E isso leva tempo. Então, acho que o ponto do que você colocou, tem situações de que a gente analisa que a gente não consegue ganhar conforto, mesmo com os descontos que estão sendo envolvidos dentro de uma possível recuperação judicial, por exemplo, a conta não fecha. A gente não acredita que aquela empresa eventualmente vai se recuperar. Por isso que o nosso negócio, a gente olha muita coisa, analisa muita coisa e acaba passando no nosso crivo muito pouca coisa que a gente acaba seguindo e investindo. Tá? Então, é engraçado colocar que as pessoas estão vendo hoje nos jornais, né, a quantidade de empresas que estão pedindo recuperação judicial e acha que a vida de uma recuperação judicial ela é fácil. Ela está longe de ser fácil. É uma coisa, de fato, muito traumática para o empresariado brasileiro, para o empreendedor, mas tem muita gente hoje tentando vender almoço grátis aí na rua, seja escritório de advocacias, consultores, etc. Então, o primeiro tema é que para se reestruturar é um caminho árduo e a pessoa tem que, de fato, querer tomar aquele remédio amargo que é pedir, eventualmente, uma recuperação judicial, sentar com os seus criadores e mostrar que existe um caminho alternativo. Então, a gente, lá na estratégia, a gente atua, que a gente chama de duas formas. A gente tem um crédito onde a gente está tentando propagar a reestruturação de fato, tá? Ou seja, eu estou ali confiando nos fluxos de caixa do empresário, entendendo a reestruturação que ele está montando, eu estou apoiando ele. Nem sempre eu estou no mesmo lado da mesa que o empresário. Tem situações que a gente compra, que é o que a gente chama de créditos, que a gente faz desalinhado. Onde, eventualmente, eu estou ali, peguei, por exemplo, o dinheiro de investidores em gerais que estão assistindo aqui a gente, e eu tenho uma visão de recuperação através da utilização, por exemplo, de um aval que o empresário deu. E o empresário, eventualmente, pegou parte do patrimônio dele antes de ter um problema, ele tentou fazer uma blindagem patrimonial. E lá na empresa, na gestora, a gente estuda essas blindagens patrimoniais e tenta levar para o judiciário o que de fato foi feito com recursos do empresário e da empresa antes dela entrar em default com o mercado. Ou seja, antes dela ter um problema do não pagamento da sua dívida, alguns empresários geralmente tentam proteger, seja o dinheiro da empresa, seja o dinheiro oriundo da pessoa física, e fazer algumas blindagens. E essas blindagens muitas vezes são mal feitas. E ao serem mal feitas, a gente consegue, através de uso de tecnologia, de uso de muita informação que a gente busca em mercado, provar no judiciário. E aí, geralmente, dessa situação a gente tem dois outcomes. A gente tem basicamente duas situações muito tradicionais. Ou a gente vira parceiro do empresário, entende o que aconteceu, faz um bom acordo. Essa é a parte boa da história, porque geralmente a gente compra esses créditos das instituições financeiras, de fornecedores, de qualquer outro credor, com um certo desconto. E quando a gente faz as nossas análises, dificilmente a gente atribui que a gente vai recuperar 100% do que aquele empresário deve, de fato. Tá? Então, às vezes, você já tem ali um período em que o banco provisionou o crédito, ou que o outro credor já cansou de tentar recuperar esse crédito,
e a gente entra eventualmente nessa situação comprando com certo desconto. Imaginando que lá na frente a gente vai pegar um pedaço desse desconto e de forma propositiva repassar para o empresário, para que ele consiga se reestruturar. Então a gente tem duas formas de atuar. Uma forma onde a gente é procurado por esses empresários, é procurado por escritórios de advocacia, é procurado por empresas de reestruturação financeira, e nós estudamos o setor, a empresa, fazemos toda uma due diligence e fazemos uma propositura de ajudar ele a reestruturar o balanço da companhia. A gente às vezes entra com alguns pitacos no lado operacional, mas não é a nossa praia, não é o que a gente de fato se propõe a fazer. A gente se propõe a fazer refinanciamento dos balanços das empresas e, de forma alternativa, a gente faz uma operação que a gente chama do desalinhado. Eu estou comprando aí com um dever fiduciário do investidor que delegou o capital para a gente investir. Eu acho boas oportunidades onde, através de cobranças judiciais, eu vou recuperar aquele dinheiro. E aí é aquela situação. Às vezes a gente se depara com um empresário que quer sentar à mesa para negociar conosco, e tem outras situações onde o empresário ele basicamente fica fugindo o tempo inteiro do compromisso de pagar. E aí a nossa capacidade de tentar, de alguma forma, trazê-lo para a mesa, incomodar em alguma coisa que tenha valor para ele, para que ele venha para a mesa negociar conosco. Mas essa é a grande vantagem do mercado do distress que a gente faz, que a gente chama do NPL Single Name. Quando a gente compra o crédito, a gente já compra com certo desconto. E a gente já prevê nos nossos modelos financeiros que a gente vai ter uma rentabilidade super interessante, mas não necessariamente a gente atribui que a gente vai ter um recovery de 100% da nossa posição. Tá? Então essa que é a parte interessante, porque a gente tem capacidade, ao longo do processo da recuperação na via judicial, ter proposituras de ajudar, de fato, o empresário a se reestruturar, se assim ele quiser. E você já tem no seu modelo uma taxa de recovery muito melhor calibrada do que quem faz crédito privado em larga escala. Mas, geralmente, quantos casos você coloca numa carteira? Quantos casos vocês acompanham ao mesmo tempo para dar essa pulverizada suficiente para que você, numa não recuperação, dilua? Ao passo que, se você tiver muitas operações, você tem que fazer o acompanhamento de perto, então fica um pouco mais difícil custoso de acompanhar. Então, qual o número aqui de casos que geralmente equilibram esse trade-off? Vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro, quando a gente foi com a propositura de montar um fundo com essa característica, alguns, como é uma classe de ativos ainda não tão sofisticada, né? De um tempo para cá, você abriu o jornal, você vai falar sobre precatório, por exemplo. Precatório é uma classe de ativos que a gente investe na nossa empresa. Mas até pouco tempo atrás, se a gente fosse falar com um investidor tradicional, ninguém sabia o que era, de fato, um precatório, como é que funcionava a dinâmica de pagamentos de precatórios. Recuperação judicial, mesma coisa, né? Então, quando a gente foi para o mercado, o produto que a gente é obrigado a colocar para os investidores era, antes da 175, que é a nova regulamentação de fundos, era um FDIC não padronizado, direcionado a apenas investidores profissionais. Tá? Ou seja, a gente tem no nosso cap table, lá na nossa base de investidores muito sofisticados, fundos de investimento, single family offices, multifamily offices, mas a gente também tem pessoas que aprenderam o que é o Special Situations, aprenderam o que era o Distressed, e acabaram entrando na distribuição do nosso fundo. Então você tem uma limitação natural por questões de regulamentação de qual público que de fato você vai atingir numa distribuição desse fundo. Como a gente lançou esse fundo em 2020, a coisa de lá para cá vem evoluindo gradativamente muito rápido, né? A classe de ativos de stress, a classe de ativos de special situations tem ganhado muita mídia. Isso tem ajudado a curva de aprendizado dos investidores, de entenderem o que é isso. Mas lá atrás, grandes investidores tinham uma visão muito parecida com o que você abordou agora, que a pulverização traz muito benefício. Não necessariamente isso é uma verdade, tá? Porque a pulverização, às vezes, ela traz também um custo de acompanhamento muito grande, tá? E dois, a classe de ativos distressed e de special situations, ela é uma classe alternativa. Então, ela tem baixa correlação
ou nenhuma correlação com mercados líquidos. Então, quando você monta um modelo, não quer dizer, porque eu tenho aqui um ativo KXPTO, e que ele vai ter uma correlação com outro qualquer que eu acabei comprando mais ou menos do mesmo tamanho. Então, isso não é uma verdade. Então, não necessariamente na formatação de um portfólio, a pulverização te traz grandes ganhos. Por conservadorismo, pela forma como a gente trabalha, onde a gente foi para o mercado vender um fundo muito tailor-made, exclusivo, a gente acabou indo na via da pulverização. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós temos um fundo que a gente já está em distribuição, retornando capital para os investidores. É um fundo que hoje tem cerca de 100 milhões de reais. Nós temos 83 casos dentro desse fundo. Tá? Desde o tipo uma RJ de um produtor rural, né, que agora está se falando muito também na parte da crise que teve no campo. Né? Desde a aprovação de um plano de RJ, onde a gente foi parceiro de um produtor rural, que tinha capacidade de se refinanciar, e a gente o apoiou, até um crédito de uma falência, ou crédito de uma RJ, ou uma execução de uma garantia de uma alienação fiduciária, de um imóvel, etc. Então, temos 83 casos hoje dentro desse fundo, com um ticket médio na casa de R$1 bilhão, e com baixíssima concentração nos 5 primeiros nomes. Então, a gente acabou montando esse portfólio muito mais por conservadorismo e o momento em que a classe de ativos de NPL estava, e o que a gente acredita, do que de fato modelos financeiros que indicam que a pulverização gera algum benefício relevante. Tá? Não sei se eu consegui te responder de forma clara, mas foi a formatação do nosso portfólio foi feito por aí. A gente deve captar um fundo novo, tickets maiores, tamanhos de ativo maior, e com isso a gente também deve ter um pouco menos, um pouco mais de concentração em alguns ativos. Um pouco menos de dispersão. Você comentou Sim. também sobre existir uma indústria que vem de ser fácil fazer a RJ. Sim. Né? E aí muitas vezes o empresário vê isso como tem um calo, tem uma dor aqui, tem um calo apertando, e aparece alguém aqui vendendo essa solução mágica que é fazer a RJ, mas a gente sabe que está longe de ser tão simples assim. Como a gente teve, você comentou, períodos de expansões de crédito no Brasil, eventualmente perde-se um pouco a mão e dá-se um crédito que de fato seria difícil de pagar. Isso acontece em ciclos. Mas especificamente nesse último ciclo, a gente teve um volume recorde de RJ. Sim. Tem algum motivo para esse ciclo ter sido diferente? Bom, primeiro, eu acho que é um amadurecimento da indústria. Tá? Porque, ao mesmo tempo que eu comentei que existe gente que vende sonho para empresário, que o processo da recuperação judicial não vai ser dolorosa, que é um passeio no parque, ao mesmo tempo tem muita gente séria hoje nesse mercado. Você tem muitos escritórios de advocacia de primeira linha, você tem muitos escritórios especializados de reestruturação operacional financeira, e que de fato são pessoas que trabalham de forma muito séria. Segundo, então isso de fato vem do amadurecimento da indústria. Então mais empresários de fato se sentem mais à vontade de pedir RJ. Na época que a gente falava, época de concordata, o próprio empresário ele tinha vergonha de pedir, porque achava que o cliente eventualmente ia parar de comprar insumos dele, produtos deles, que ele ia ter um problema e que ele não ia passar, ele não ia se reestruturar. Hoje isso já vem amadurecendo e algumas pessoas vão percebendo que isso não é de forma verdade. Segundo, cada vez mais aparecem gestoras concorrentes à nossa, isso é muito sadio para o mercado, provendo capital para essas situações. Então isso de alguma forma, porque na hora que você pede uma recuperação judicial, se você não tiver os provedores de crédito como a Estratégia ou outros fundos, como é que o empresário geralmente vai conseguir se reestruturar? Então isso vem aumentando também essa propositura de dinheiro novo, deep finance, tem vários aí jargões bonitos de mercado sobre esse tipo de produto em special situations,
mas no final do dia, o dinheiro novo é importante para o empresário se reestruturar. E esse dinheiro novo tem começado a aparecer com fundos especializados. Então, isso, de certa forma, também dá um pouco mais de conforto para os próprios empresários. Segundo, que, de fato, o que você bem colocou sobre o cenário macro, eu acho que a aceleração da taxa de juros, muito relevante, de fato, trouxe desafios para o empresariado no momento pós-Covid. Covid, você tinha vários incentivos governamentais, você tinha incentivo dos próprios bancos, a rolagem de dívida. Chega uma hora que o próprio banco percebe que não tem mais solução. Não adianta ele ficar ali dando rolagem compulsória e chega uma hora que é obrigado a sentar e tentar renegociar. Eu não conheço banco que não saiba cobrar crédito ou não seja bom no que faz, tá? Por definição. Talvez a indústria de pessoas mais inteligentes que eu tive contato. Então, o banco, por definição, não gosta de perder dinheiro, né? Eventualmente, a única forma que você tem de conseguir também descontos relevantes com os bancos acaba sendo no momento em que você pede recuperação judicial, tá? O empresário se protege, o empresário consegue controlar um pouco mais a situação e você começa a ter a possibilidade de facilitar a organização desses credores, tá? Então, eu acho que o crescimento absurdo de RJs se dá por vários motivos, seja o motivo por o empresário hoje aceita mais a questão de entrar numa recuperação judicial, sabendo que eventualmente ele tem chance real de sair do outro lado e percebe que a RJ traz um pouco mais de organização para esses passivos. Você tem, de fato, um ciclo econômico de aumento de juros muito rápido, onde muita gente acabou negligenciando um pouco a forma como concedeu os seus créditos, seja bancos ou fundos de investimento. A gente vê isso muito no dia a dia, a gente compra muita posição de fundos de investimento. E você tem uma situação que é basicamente, o cara não tem mais alternativa. O cara chegou numa determinada dinâmica que ele fica ali tentando negociar com o banco, fica ali tentando negociar com o credor e muitas das vezes o banco senta em cima e não tem uma propositura razoável de acordo. Porque, como eu falei, o banco não gosta, por definição, de perder dinheiro. Isso vem melhorando, tá? Os próprios bancos vêm investindo em áreas de recuperação de crédito, vêm contratando melhores profissionais para essa era, mais capacitados. Eu acho que é uma questão de amadurecimento. Mas se eu tivesse que escolher algumas dessas razões, sem sombra de dúvida, a aceleração do aumento da taxa de juros com um período de taxa de juros baixo fez com que o mercado emprestasse muito dinheiro, né? E a gente também está vendo algumas coisas relacionadas a uma época pós-Covid. Os ciclos, eles não são imediatos, né? Você tem, às vezes, um ciclo de baixa, você tem um problema, você tenta se reestruturar e lá na frente a conta chega. Então é um pouco dessa dinâmica. Um pouco do apetite, né? Ter aceleração dos juros depois, mas o próprio patamar muito baixo de juros antes, sim, que deixou Tá muito fácil o jogo. Tá muito fácil o jogo, né? Sim. Então o empresário acabou se expondo demais ao risco que não era tão fácil de medir, que essa curva viraria do outro lado, né? Sim, não tenho dúvida que a maioria das pessoas de crédito tradicionais, ao olharem modelos financeiros de empresa, erraram tudo, né? Erraram taxa de juros, erraram câmbio, erraram inflação, erraram crescimento, e estamos pagando preço por isso. Então tem muito empresário hoje buscando alternativa de se reestruturar, porque não tem capacidade de pagar realmente. E você vê, eventualmente você conversa com esses empresários depois de tudo isso, né? Depois que tudo aconteceu. Sente ter um pouco de... quanto ali o pessoal tomou um risco medido, assim, eu vou tomar se der zebra, depois eu vejo. E quanto foi, eu tomar aquele crédito pensando que Selic ia ficar 2 para o resto da vida, então se faz aquela conta assim, se eu tenho 20 milhões por ano de capacidade de pagamento, Selic está a 2, então eu posso tomar
aqui meu milhãozinho que vai dar tudo certo. Sim, aquela coisa, às vezes, esmola demais, o santo desconfia, né? Então, muito dinheiro farto, o empresário às vezes não está acostumado, ele pega o dinheiro, depois ele vai pensar como é que ele vai resolver aquilo. Óbvio, você tem grandes empresas, você tem empresas com maior política de governança corporativa, etc. Mas falando de modo geral sobre o perfil do empresariado brasileiro, empresas médias, empresas de dono, o cara põe o dinheiro para dentro, depois ele vai ver como é que ele vai resolver lá na frente. Tira eventualmente um projeto que estava engavetado há muito tempo de implementação, porque de fato ele tem financiamento, e depois a conta chega. Acho que é um pouco por aí a realidade da grande maioria dos fatos. Mas trabalhar com situações especiais de stress, cada dia é um dia diferente, cada história é uma história diferente. História de família, um lado da família, familiar que brigou com a outra, você tem de tudo. Roubo do próprio empresário que às vezes não tem os controles adequados e acaba se deparando com situações de fraude e afins. Tem de tudo. O mercado de fato, bem dinâmico e bem diferente do mercado tradicional. Você encontra cada razão, você vai discutir com o empresário por que ele entrou naquela situação, tem N explicações, várias delas que você fala, pô, eu não imaginava que isso poderia ser possível, mas impressionante. Você comentou do roubo, o descontrole estrito sensu, você não sabe diferenciar regime de caixa e competência. Com certeza. Então você eventualmente gasta o caixa que você não tinha competência para gastar, eventualmente você mistura contas PJ e PF. E todo esse fluxo depois para você desamarrar esse nó é bem complicado. Não tenha dúvida. Eu acho que algumas coisas são mais simples de você entender os porquês, né? Por que o cara entrou naquela situação? Por que o empresário entrou naquela situação? E muitas vezes você precisa ter uma dinâmica de geração de caixa. Se você não confunde o caixa da PF com o caixa da PJ, as coisas às vezes têm que ser meio old school, tem que ser uma coisa meio simples. Gestão de caixa tradicional. Não adianta você ficar olhando o fluxo de caixa, competência, o teu business está sadio, quando você tem de caixa realmente sendo gerado pelo negócio. Entender o que eu brinco que são os units economics, né? Evito às vezes ficar falando jargão em inglês, mas é você entender assim, o negócio per si é bom. Quando você vai num empresário, às vezes, que tem sucesso no negócio dele, ele faz as contas mais simples do mundo. Ele sabe quanto custa o insumo, ele sabe por quanto que ele consegue vender e ele sabe o volume que ele consegue encontrar de cliente. Geralmente, as melhores experiências da minha vida, ao longo de mais de 20 anos de mercado, os empresários que tinham essa simplicidade de entender o quanto custa produzir e o quanto que ele consegue vender e o mercado que ele está atuando, se está em momento de expansão ou não, é o cara que tem sucesso. O cara que, eventualmente, principalmente de empresa média, e que resolve fazer modelos muito complexos, eu brinco que nada na vida é feito... Se o negócio é bom, não precisa de ciência de foguete. Tá? O negócio tem que ser bom na sua essência. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Christian Lara, CEO da Strategy Capital. E agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o Christian Lara, CEO da Strategy Capital, falando sobre ativos de crédito, falando sobre ativos estressados também, como esse mercado se formou, como ele se forma ao longo dos ciclos, como aproveitar esses ciclos, inclusive o que a gente pode olhar na hora de considerar esses papéis que vão entrar na carteira. Eu ia voltar justamente para esse bloco, Christian, nesse assunto, né? Como vocês separam o joio do trigo? Quando eu converso com o pessoal de crédito privado, assim, tradicional, high grade, ali o pessoal que está olhando tudo assim dentro das caixinhas,
A análise é muito parecida com de compra de empresa em bolsa. Você olha os demonstrativos, acompanha os demonstrativos, faz follow-up. Ponto. Perfeito. Mas acho que a sua vida na hora de comprar crédito é um pouco diferente, né? Até na seleção de quem você quer ter do outro lado dessa mesa. Como é que vocês olham, como vocês selecionam as oportunidades ali, seja nos ativos estressados, seja em outros ativos high yield? Perfeito. Acho que assim, vai muito de onde eu fui forjado. Tá? Então, assim, eu tive, antes de fundar a estratégia em 2016, eu trabalhei em algumas instituições financeiras onde eu nunca tive crédito farto na minha mão para emprestar para o cliente. Né? Seja em bancos estrangeiros como Credit Suisse, Deutsche, JP Morgan que eu trabalhei, o balanço ele não era farto e ele era um balanço mais caro. Tá? E em outras experiências, como por exemplo no Pactual, no BTG hoje, onde eu trabalhei, na época até 2008, quando eu trabalhei lá, o balanço ainda não era tão relevante como é hoje e também não era tão relevante direcionado para crédito. Então, eu sempre tive que entrar com criatividade nas estruturações das operações e sempre tive que trabalhar com um perfil de cliente que o balanço não era óbvio. Tá? Então, mesmo em grandes companhias, você tem um risco de eventualmente ter uma fraude contábil, ainda mais no perfil de segmento que a gente analisava em todas essas instituições financeiras onde eu trabalhei, você tinha o desafio de entender mais os números do empresário. Tá? Então, guarda essa caixinha, essa informação, tipo, não necessariamente você vai ter business fáceis de entender ou business que você tem números tão confiáveis. Tá? E isso, obviamente, me ajudou a entender uma série de tratamentos de números, contabilidade, etc. e tal. Mas hoje, né, como é que a gente olha para crédito? A gente é aficionado de olhar para crédito. Então, a primeira coisa que a gente faz lá é o famoso Know Your Client, né? O mercado financeiro tanto fala. Mas a gente dá para essa análise muita relevância. Então eu vou olhar tudo sobre o empresário. Quem é, de onde veio, se o cara já teve algum problema específico na vida dele, como é que o cara lida com o capital dele, como é que ele trata os números da empresa. Então a gente olha muito para isso. Por definição, eu vejo às vezes algumas gestoras de crédito high yield que fazem excelente negócio e às vezes acabam ou fazendo de uma forma não tão completa essa parte de entender quem é essa contraparte. Tá? Então, a estratégia ela nasceu com uma boutique de originação de negócio. Então, a gente, de fato, tem acesso às oportunidades, acha as oportunidades e analisa as oportunidades. No passado, antes de ser gestor, eu levava essas oportunidades para outras gestoras e hoje eu levo eventualmente para outras gestoras como uma forma de co-investimento quando a gente não tem o cheque todo para fazer a oportunidade. E é super sadio isso também de você comparar due diligence que são feitas por empresas concorrentes / parceiras. Então, o primeiro ponto que a gente olha lá e a gente é aficionado é saber com quem que a gente está lidando. Porque, de fato, na cartilha do crédito, tem lá o C do crédito, que algumas escolas falam, né? Que é a questão de você entender a sua contraparte. Qual é na verdade, a vontade que aquela empresa / empresário vai querer te pagar? Ou como é que ele vai se comportar no momento que algo der errado? Tá? E isso é muito importante. Segundo, é tentar entender o business, né? Ou seja, como é que o cara ganha dinheiro, como é que o empresário ganha dinheiro, como é que ele trata o lucro. Né? Distribui dividendo? Não distribui? Se não distribui dividendo, como é que o cara ganha dinheiro? Tem alguma outra informalidade que eu não estou vendo? Então a gente tenta, de certa forma, entender como é que o empresário trata, porque para mim é sadio a empresa distribuir dividendo. É necessário. É até mais fácil de tentar entender o modelo do negócio. Né? Depois que a gente olha para isso,
a gente gosta muito de olhar sobre a estrutura do negócio, né? Quão relevante eu sou dentro do hall de credores daquela empresa, que tipo de cláusulas que eu consigo negociar, que são os famosos covenants financeiros, né? Ou seja, o que eu consigo negociar para acelerar uma dívida ou para ter algum tipo de situação que vai me favorecer no momento de uma eventual renegociação com o cliente. A gente vai olhar muito o colateral. A gente não faz crédito, a gente não é de uma escola que a gente faz crédito pela garantia. Mas eu sou aficionado com o que a gente chama de proteção de downside. Então, geralmente, quando eu entro numa operação, seja ela um crédito high yield, que é uma das disciplinas que a gente tem lá na empresa, seja o mercado de special situations e distressed, eu olho preservação de capital. Então, eu estou sempre olhando qual é o meu pior cenário. Se eu tiver que executar algum tipo de garantia, quanto que eu vou conseguir retornar, em quanto tempo que eu vou conseguir retornar isso nos nossos modelos para o fundo. Então, a gente é aficionado com quem estamos lidando, por que aquele empresário quer aquele dinheiro. Eu acho que as pessoas, às vezes, esqueceram muito a pergunta do porquê, né? Por que ele quer o dinheiro e por que ele está me procurando, né? Porque ele poderia estar procurando qualquer tipo de instituição financeira ou qualquer outro. Por que ele está falando com a gente, tá? E o terceiro ponto é entender se o negócio do cara ganha dinheiro, se a empresa está num ciclo positivo ou não, e como é que a empresa vai conseguir nos repagar. Mas sem esquecer da proteção de se algo der errado, aonde eu vou conseguir ter a recuperação da exposição de caixa que a gente alocou nessa posição. Então isso é muito importante para a gente. A gestão das garantias também. Sim. Esse é o outro ponto, né? Quando eu trabalhei muito tempo antes de ter a gestora no mundo de sell-side, eu vendia muito crédito para várias gestoras, eu conseguia de alguma forma entender dentro da cozinha dessas gestoras quem tinha um acompanhamento de fato proativo, a olhar como é que estava a performance da empresa, como é que estava a performance da garantia e etc. E geralmente essas casas que faziam esse investimento e tinham pessoas qualificadas, acabavam tendo uma rentabilidade melhor do que outras que eu acabava percebendo que não tinha esse mesmo tratamento. É muito fácil você alocar o capital, né? Mas você tem que ter uma área interna muito forte de acompanhamento dessas posições para, eventualmente, até antecipar um problema, né? Porque é fato, crédito, e principalmente crédito de alto risco, high yield ou qualquer outra coisa que o valha, pressupõe que você vai ter uma inadimplência. É natural você ter inadimplência. Mas o mais importante é você entender como você se antecipa a um problema ou como você vai se posicionar eventualmente quando esse problema, se ele vier à tona. Se você vai buscar uma reestruturação com o próprio empresário, se você vai apoiar ele, ou se pelo menos você vai tentar executar as suas garantias que você colocou. Então, acho que é mandatório para ter um business de sucesso no mercado de crédito, crédito high yield, crédito estruturado, você ter bons controles da performance, das garantias e de como é que está a empresa se comportando. Isso para mim, é a condição das mais importantes. E no nosso modelo estratégia, a gente gosta de fazer coisas que a gente origina. Isso é um dos nossos mantras lá, tá? A gente não está no business de montar um fundo de crédito para receber ou alocar capital em debêntures que são estruturados. Nada contra quem faz isso. Acho que esse mercado ele é grande, mas na nossa essência, o que a gente acredita é que ao fazer coisas diretamente advindas da nossa originação, da nossa estruturação, eu consigo me proteger melhor, eu consigo remunerar o capital melhor do meu investidor, porque eu tenho menos empresas para pagar na cadeia, porque o custo all-in da transação para o empresário pressupõe pagamento para advisor, etc. e tal. A gente prefere ter esse tipo de contato direto, porque a gente consegue, às vezes, negociar garantias melhores para a gente, termos e condições mais atrativos, que geralmente acaba, seja na formatação do portfólio como um todo,
seja no momento que algo der errado, a gente ter a forma como a gente estruturou facilita a gente recuperar o crédito ou facilita a gente reestruturar a operação com o próprio empresário. Vocês conhecem os termos, as condições, naturalmente, a contraparte, você conhece para quem você cedeu o crédito. Sim. O outro ponto que eu queria trazer é o seguinte, a gente viu nesse ciclo de começo de ano, tinha ano passado a expectativa de crédito, e começa muita gente a buscar posições pré. E teve um fluxo de dinheiro para o mercado, para fundos de renda fixa que vinham também, assim como as outras classes de fundo, vinham sofrendo saques nos últimos anos. No começo desse ano, especificamente os fundos de renda fixa começaram a chamar dinheiro, e muito disso para fundos de crédito privado. Esse caminho do dinheiro coincide com exatamente um período em que as grandes companhias, geralmente quem cede esse crédito high grade, não estavam captando. Porque não tinha projeto, tá caro, etc. E para onde está indo esse dinheiro? Como é que essa conta fecha? Bom, nós não somos uma casa especializada em crédito high grade, tá? Mas de fato os spreads estão no chão. Houve um fechamento de taxa. Esse mercado é um business muito de flow, né? Eu acho que ele vem amadurecendo. Eu acho que os prazos de resgate dos fundos estão melhorando, né? Tem gente hoje saindo daquele famoso fundo caixa, onde para entregar um percentual do CDI você é obrigado a alocar parte do seu capital bastante em papéis que, apesar de sucessivos melhoras de liquidez no mercado secundário, na hora que você tem uma crise técnica de crédito, é mais difícil de você sair. Você tem hoje, né, respondendo a sua questão, para onde vai o dinheiro, né, de certa forma. Você tem uma cultura muito ainda de produtos isentos no Brasil. Isso é um fato. Melhorou um pouco a questão de alguma regulamentação. No passado, qualquer um fazia, qualquer empresa estava conseguindo emitir CRI e CRA à torta e direita. Então, assim, de maneira geral, tem muita gente que está indo para o crédito estruturado, está indo para o FDIC. E eu vou te explicar, minha teoria, ela passa por um amadurecimento da indústria. Falta ainda analistas especializados em crédito high yield para olhar crédito corporativo. Tá? Não é fácil. É uma indústria que vem crescendo ano após ano, mas ainda em formação. Tem muitos fundos qualificados que fazem isso, mas eu acho que tem ainda uma curva de aprendizado para algumas equipes. E geralmente essa equipe que é menos especializada no high yield, ele vê a pulverização de uma forma mais intuitiva. Então ele vai eventualmente para o FDIC. Para o FDIC de cadeia produtiva, para o FDIC de multicedente, muito sacado, para o FDIC de uma fintech, porque ele vai tratar aquilo mais como um behavior esperado, ou seja, ele vai olhar aquilo mais como uma carteira pulverizada e menos análise de balanço desse perfil de empresas high yield, que é mais difícil de você entender. E, obviamente, todos os fundos high yield querem estar investidos em coisas simples de entender, né? E aí você tem limitação também de empresas que estão no momento certo para vir para o mercado de capitais. Então, você acaba também tendo poucas emissões de empresas high yields interessantes, em que o buy side, a gestora, consegue ganhar conforto com a atratividade do negócio, com a geração de fluxo de caixa daquela empresa e com os controles, com a governança que já está eventualmente implementado nessa empresa. Então, realmente, é o que você colocou, tem muito capital, tem muita empresa high grade que não está emitindo, por questões lógicas de custo de capital, atratividade dos seus investimentos, macroeconomia, etc. Eu acho que esse dinheiro ele vai começar a vir cada vez mais forte para os FDICs.
Pros FDICs. De maneira geral. E dá para esperar chegarem pros high yields e a gente começar a ter esse mercado mais maduro? Eu acho que é um caminho, tanto é que a gente está apostando, a gente vai captar um fundo high yield também esse ano, porque a gente acha que tem um espaço enorme. Seja porque os bancos diminuíram de fato o dinheiro para as empresas de médio porte, isso é um fato, e o produto que é oferecido pelo mercado bancário ainda é muito vanilla, ele é muito simples, não tem nenhum tipo de sofisticação, é um produto muito de prateleira. Qualquer coisa diferente que o empresário tenta colocar, os bancos não conseguem fazer. Então, acho que tem muito espaço para gestoras como a nossa e outras gestoras que estão olhando esse mercado e que estão fazendo esse movimento para focar mais no high yield, fazer FDICs. Eu acho que você tem mudança regulatória favorável, tributação favorável, menor apetite pelos bancos na concessão de dinheiro novo para empresas de médio porte, baixa sofisticação por parte dos produtos que são oferecidos pelos bancos e um melhor amadurecimento dos investidores que estão aceitando ter períodos de fundos mais longos do que o tradicional ali até D30, tá? Então, eu acho que a estrutura do FDIC traz um pouco mais de previsibilidade para o gestor poder administrar esse capital, que é uma loucura. Imagina você você ter lá uma gestão de um fundo high yield. Eu brinco, no meu pitch do meu fundo novo está lá escrito, por que eu vou entregar o resultado melhor? Porque eu não vou precisar carregar 30%, eventualmente 20%, 30% de caixa, porque eu vou ter uma previsibilidade melhor para o passivo do meu fundo, né? Quando você não tem previsibilidade do que vai acontecer com o passivo do seu fundo, você pode ter chamadas, resgates, você é obrigado, por questões de liquidez, a manter. Então, você vai manter lá, você tem lá do seu cliente 20%, 30% do fundo e está parado, sem trabalhar. E nessa linha, quem é o passivo que você chama para um fundo desse? Então, no nosso caso, como a gente vai se especializar em empresas menores, a gente vai focar num passivo de investidores profissionais, tá? A estratégia desse fundo high yield é engordar ele num primeiro momento com investidores profissionais. Se essa estratégia for vencedora, a gente deve fazer alguns feeders ou transformar as próximas emissões desse fundo direcionados mais para qualificado e varejo. Mas para crescer o fundo, a gente vai focar no institucional. Cria um track record, aumenta a base, com isso eu tenho menos problemas de concentração, porque a regulamentação ainda evita que você tenha uma concentração maior em empresas fechadas, empresas que não tenham balanço auditado, etc. Então, num primeiro momento, a gente nasce com um fundo direcionado para o profissional, gera esse track record, engorda o fundo, vai para um patamar onde novas operações conseguem entrar com grau de pulverização menor, e eu me adequo mais às exigências regulatórias. Então, futuramente, esse fundo, que a gente está chamando do nosso flagship, que é um fundo high yield flagship, um FDIC, provavelmente vai acessar um público mais amplo quando eu tiver com um tamanho de patrimônio maior. Christian, está caminhando para o final. Queria agradecer aí sua participação, por separar um tempinho seu para compartilhar um pouco desse conhecimento com nossa audiência e, naturalmente, quero deixar aí o convite para você deixar os seus dados, conversar com nossa audiência, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, por onde, quais canais e como pode acessá-los. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Felipe. Eu acho que foi um grande prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco mais aí da minha história, da história da Strategy. Acho que a empresa lá é super, super simples, canal aberto. Quem quiser nos achar na internet, no nosso site, mandar um e-mail ou me procurar pelo LinkedIn, qualquer coisa que eu valha, prazer tomar um café, seja empresas que estão
passando por reestruturação e querem ajuda, seja empresas high yield que estão precisando de captação, seja os investidores, de maneira geral, que queiram conhecer um pouco mais em detalhe. Pode mandar um e-mail, christian.lar@estrategicapital.com.br. Nos procurar, a gente vai ter o maior prazer de sentar, explicar um pouco dos nossos diferenciais, como é que a gente trabalha, um pouco da nossa forma de desenvolver esse mercado como um todo, que eu acho que é importante, esse trabalho que eu vim fazer aqui, que é aculturar um pouco melhor os investidores de produtos um pouco menos convencionais, vamos chamar assim, né? Então, o investimento alternativo em special situations ou em distressed, ou esses fundos um pouco mais longos, fechados, como o fundo high yield que a gente está lançando agora. Acho que isso é muito importante, o trabalho que vocês fazem, para levar um pouco mais de informação para o público. E será um prazer voltar aqui quando vocês nos convidarem. Maravilha, muito obrigado, Christian, obrigado, Felipe. Um abraço, tchau, tchau. Participação. Muito obrigado, naturalmente, a Strategy por ceder aqui a participação do Christian. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, por um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, o seu negócio, seus investimentos, visite www.comdinheiro.com.br e mande também seu e-mail lá para contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.